Olá, o Gazeta Entrevista está de volta. E agora, nesse bloco, eu converso com José Adriano, presidente da Federação das Indústrias do Acre. Um prazer recebê-lo aqui, Adriano. Bom, eu queria começar essa nossa entrevista falando a respeito de uma desconfiança que eu tenho a respeito de falta de planejamento. Ontem esteve aqui o representante do Ministério da Agricultura e falou a respeito de uma situação muito pontual que me chamou a atenção. Falou o seguinte, que está sendo implementada na cidade de Tarauacá um frigorífico, um abatedouro de carne. A planta está calculada em 12 milhões de reais. Bom, eu tenho que tirar o chapéu para esse empreendedor, né? Porque antes de tudo, uma pessoa de coragem. O financiamento do BASA, tem parceria do Banco da Amazônia. Agora eu fico me perguntando, como é que uma pessoa, e isso tem a ver com indústria, por isso que eu estou te perguntando. Claro. Como é que uma pessoa em Tarauacá, dada a nossa fragilidade de infraestrutura, sobretudo rodoviária, como é que uma planta dessa vai ser sustentável? A Federação das Indústrias, quando vê um empreendimento desse sendo implantado numa região como aquela, não se sente também responsável por esses riscos? Bom, em primeiro lugar, queria agradecer mais uma vez, né? A TV Gazeta nos recebe muito bem, dá sempre um espaço para a gente conversar e é sempre muito importante a gente vir nesses momentos para discutir, inclusive, essas angústias, né, que as pessoas que não estão dentro do nosso setor começam a visualizar. De fato, a gente se preocupa não só com um empreendimento como aquele, né, nessa envergadura de 12 milhões. Você conhece o empreendimento? Conheço, o empresário esteve com a gente, estivemos com ele no BASA, conhecemos bem a realidade dele, tá certo? Agora, não diria que foi falta de planejamento, né? Na realidade, houve um planejamento sim, o frigorífico começou dentro de um plano de negócio muito bem estudado e dimensionado para a realidade daquele município naquela ocasião. Ocorre que todo projeto ele carece de um prazo de maturação e isso também tem que estar visualizado dentro desse projeto. Então ele fez um projeto que era 1/3 do investimento que ele hoje representa e ele recebeu uma visita no decorrer da execução desse empreendimento e ele alterou essa planta, tá certo? Bom, até aí nenhum problema do ponto de vista da federação e do empresário, porque a gente entende que todo investidor, todo empreendedor, ele tem que ter noção exatamente dos reflexos que isso vai trazer, tanto no ponto de vista da saúde financeira do projeto, como também se a taxa de retorno que ele vai colocar para esse empreendimento e o tempo que vai levar, porque esse dinheiro ele não brota, ele é empréstimo. Mesmo sendo BASA com carência, ele vai ter que devolver esse dinheiro. E aí é onde mora a preocupação. Estivemos com ele, o projeto foi feito para atender a nível estadual e ele, no decorrer da execução, no início, praticamente quando estava com 20%, ele resolveu mudar. Então, na medida que ele começou a trabalhar isso para um empreendimento maior, aí você entende que deveria haver a comunicação dele para todos os parceiros envolvidos, inclusive, né, os sócios dele, de qual eram os reflexos dessa mudança da planta. Bom, mas o fato é que a Federação das Indústrias do Acre acompanhou esse processo. Eu não queria aqui ficar falando especificamente desse projeto, mas o fato é que o pano de fundo, o cenário que a gente está discutindo aqui é a infraestrutura. O fato é que um empreendimento desse acaba forçando o poder público a agilizar as obras de infraestrutura, por exemplo, da BR-364. Então, assim, é esse cenário que eu queria saber como é que está a pressão da FIAC para que essas situações sejam resolvidas. Tá. De uma maneira assim, bem clara, para explicar para você, tá? É assim, o empresário, no momento em que ele concebeu o projeto, tá, e que ele idealizou, a BR, ela estava dando fluxo. Tinha total fluxo, né? Hoje ela sofre com algumas questões de manutenção. Então, falando do ponto de vista da infraestrutura. Com muitas questões de manutenção. Agora, o empresário, na realidade, quando ele inicia um projeto desse aí,
muito raramente a gente toma conhecimento dos detalhes, né? A indústria ela só passa a estar dentro do nosso campo de visão na medida que ela passou a funcionar. Agora, estrategicamente, a gente busca essas informações de quais as indústrias estão se implantando e o formato que ela está pensando. Com relação à infraestrutura de aproximação e de viabilidade desse negócio, tá, ela não responde hoje, não só pela questão específica desse frigorífico, é de todos os investimentos que estão ao longo dessa BR. Né? Hoje, essa BR está aos cuidados do governo federal. Tá? Você conhece muito bem, tem inclusive acompanhamento do DENIT local desse trabalho de restauração. E ele tem pleno conhecimento dessa dificuldade. Isso é mais um desafio que ele vai vencer. Mas até ele está aguardando exatamente o momento certo, porque o projeto dele ele vai ter algum tempo ainda para começar a iniciar. Então nós conversamos sobre isso. Tem um fôlego ainda aí para frente, né? Ele tem que, pelo planejamento dele, até julho, ele pretende estar em plenas condições de inaugurar. E ele vai começar em pequena escala, e aí eu digo que dentro dessa logística ele já tem ele é muito empreendedor mesmo, porque ele já prospectou todas as possibilidades de dificuldades que ele possa ter, então ele já tem um desenho de como ele vai trabalhar. Então a única preocupação que a gente viu, e no dia eu fiz mais ou menos uma observação como você fez, eu falei, nesse momento, o empreendimento nessa envergadura, você é um cara que a gente tem que admirar, tá certo? E a dificuldade da logística dele, ele tem todas mapeada. Então, até certo ponto, ele precisa ter isso como resposta para ele se auto-estimular para levar adiante o negócio dele. Adriano, essa situação da BR-364 para o setor industrial, ela é tão fundamental, inclusive para projetos da própria federação. Eu lembro aqui o que antes se chamava de interiorização, agora teve uma roupagem nova, que é a Caravana do Desenvolvimento. Exato. Você abriu o seu mandato com essa ideia da Caravana do Desenvolvimento, já entendendo a necessidade de se descentralizar o investimento em indústrias da capital, querendo que a implantação de pequenos núcleos industriais pelo interior também. Então, essa situação da BR-364, eu queria que você pudesse detalhar um pouco mais a respeito do que vocês estão fazendo para poder o poder público se sentir instigado a trazer resultados. Porque até agora está difícil o negócio. Na realidade, assim, tá, a proposta da Federação das Indústrias, enquanto projeto de Caravana de Desenvolvimento, é alertar não só o poder público, mas alertar a toda a sociedade em geral do Estado, que nós temos um compromisso daquilo que a gente se propõe em termos de desenvolvimento. Então a gente tem que discutir isso com a sociedade. Então quando a gente vai para os municípios, a gente vai em busca dessas informações daquele povo que vive aquela realidade lá. A implantação de uma indústria no interior do Estado, ela passa por dificuldades muito maiores do que quem vive com essa realidade em Rio Branco, né? Aí você já estou entrando um pouquinho nessa questão da logística. O polo de Cruzeiro do Sul, por exemplo, do Juruá como um todo, ele esteve durante muitos anos afastado da realidade de Rio Branco para o resto do país. De lá para Rio Branco, né? Ele estava de costa para Rio Branco, vamos dizer assim, para a BR-364. Na medida que essa BR virou uma realidade, ela começou a trazer benefícios, mas também trouxe um problema para essas comunidades do interior, porque uma indústria incipiente, ela tem que ter as preocupações que vai desde o social até o ambiental. Então a Caravana do Desenvolvimento, ela também leva essa orientação para todos esses empreendedores e para aqueles que estão prospectando o negócio, para falar um pouco daquilo que é a realidade do empresário no estado do Acre e no Brasil. Questão de informações jurídicas, informações técnicas, capacitações e elevando o nível do discurso desse empresário para ele saber a quem reivindicar. E aí entra também a questão da infraestrutura de aproximação dos seus empreendimentos, dos reflexos e dos compromissos que ele tem na medida que ele se transforma em empresário, porque a realidade o lado social, ele diverge um pouco do ponto de vista do cidadão. O cidadão
pessoa física, ele é analisado nessa questão social como uma questão voluntária, como uma questão mais individual. A empresa não, a empresa ela tem uma obrigação social que ela tem que cumprir. Então a gente leva esse tipo de informação. A orientação que a gente mais se refere é a atualização das informações, porque a economia hoje é muito dinâmica, as mudanças jurídicas e entendimentos de acordos são dinâmicos, né? O momento em que o país se encontra em termos de investimento é um momento difícil, mas a gente também leva a informação de que é exatamente nesse momento em que ele tem que se preocupar com a capacitação e se preparar para uma retomada desses investimentos. Aí também a gente tem buscado uma relação muito próxima com outras instituições também nessa área, que o SEBRAE também ajuda muito nos seus setores. Eu acho que a Federação do Comércio também cumpre o seu papel na medida que vai com os seus segmentos também fazendo a mesma orientação, que eles têm projetos muito semelhantes. Adriano, para finalizar a nossa conversa, queria que você falasse um pouco a respeito das expectativas do setor industrial no Acre em relação à geração de emprego para 2017, porque em 2016, acho que o único setor que deu foram dois setores, né, o de alimentação e de extrativismo, por incrível que pareça, né? A indústria extrativista foi uma que mostrou números positivos em relação à geração de emprego formal. Quais são os números que vocês têm para apresentar, assim, rapidamente, por gentileza? Na verdade é o seguinte, quando se fala em emprego, a gente sabe que ele é a ponta dos reflexos de uma economia, né? Se ele tiver em números muito representativos em termos de crescimento, é porque a economia vai mal, né? E esse é o reflexo maior que a população e a sociedade entende. Então não adianta se falar que você vai ter crescimentos com expectativa futura, porque isso aí são teses de economistas, que eles fazem prospecções em cima de sinais que a economia apresenta. E isso é muito difícil você passar para a sociedade e ela acreditar nisso. Então ela acredita que a economia vai bem quando o emprego começa realmente a aparecer. E você esteve comigo recentemente, eu falei para você do otimismo que a gente tem. Na realidade, o otimismo vem exatamente desses pequenos sinais que a gente, não somos economistas, né? Mas a gente entende que é preciso você ter uma somatória dessas informações para você conseguir ser tão confiante no futuro. A gente entende que o momento de demissão já acabou, né? Embora a gente tenha números aí que o número de desempregados no país, no Brasil inteiro, já chega a 13 milhões. Isso é um dado ruim. De qualquer maneira, a gente vê que existem muitas vagas nessas empresas que demitiram. Então, existe um espaço para você voltar a crescer. E como é que você vê que é possível voltar a crescer? A gente já vê pequenos movimentos do ponto de vista da queda da inflação, tá certo? E uma redução desses juros, né? Então, como eu falei, não é fácil para a gente dizer para a população que a coisa vai melhorar. Então, é preciso que esses reflexos que a população entenda estejam visíveis. Isso só acontece através do emprego. Ok, Adriano, obrigado pela sua participação aqui no Gazeta Entrevista. Nosso tempo estourou. Depois você vai voltar aqui certamente para falar um pouco mais de economia. Obrigado. Com o maior prazer. Bom, Gazeta Entrevista volta em instantes.